Ontem eu fui visitar o Eduardo Coraça, né? A gente foi lá fazer uma parceria lá, gravar um vídeo. Provavelmente o vídeo vai sair daqui a pouco aí no canal. Eu queria compartilhar com vocês um pouco o que eu aprendi convivendo com ele ali, pelo menos essas poucas horas ali que a gente ficou trocando algumas ideias e tal, né? Foi bem legal, assim, acho que deu para extrair várias coisas ali, algumas dúvidas que eu mesmo tinha, né? E já queria perguntar para ele há algum tempo. Então eu vou compartilhar com vocês assim algumas coisas que eu absorvi, que eu aprendi, né? Que eu vejo que muitas vezes a gente pensa que é impossível fazer o que ele faz, né? Mas que quando a gente observa, né, a naturalidade como ele faz as coisas, né, fica muito claro que na verdade a gente mesmo é que tem que se direcionar melhor, se preparar um pouco melhor para entender a importância disso tudo, né? E cada vez mais caminhar para um crudivorismo, para uma alimentação mais saudável, baseada em plantas, né? E diversificar a alimentação, buscar spam, que eu acho que também é uma grande saída, um grande viés, né, de oportunidade para a gente poder diversificar a alimentação, encontrar mais fontes de alimento que nutra mais, que sacie mais, né? E com isso a gente vai sentir menos necessidade de consumir produtos industrializados, besteiras e tudo mais. Uma coisa que eu perguntei para ele, né, foi como ele começou no crudivorismo, quando ele começou, né? Uma coisa que eu não tinha visto até então nas informações dos vídeos dele, né? Se tem, deve ser bem antigo. E lá ele me contou que ele começou com o crudivorismo quando ele morava na Barra da Tijuca. Cara, ele morava na Barra da Tijuca, em um lugar assim que não era um apartamento, né? Mas era aquelas casas germinadas, né? Uma em cima da outra, não tinha terreno, não tinha lugar para plantar, né? E ele começou o crudivorismo nessas condições, assim, morando com a família, né? E fazia compra na feira, e dessa forma que ele começou no crudivorismo. Depois que ele mudou lá para Saquarema e começou a plantar no quintal dele e tal, e ter acesso a mais algumas coisinhas, algumas frutíferas assim, né? Mas boa parte da alimentação dele não vem do quintal dele, né? Boa parte da alimentação vem do que ele compra da feira mesmo, né? Da feira onde tem muitos produtores lá, né? Em Saquarema. Tem pessoas até que, né? Quando a gente chegou lá na casa dele, passou um cara de carro assim oferecendo alface orgânico e tal. A gente comprou vários alfaces lá, né? Provavelmente o cara estava procurando o Eduardo, encontrou a gente lá, a gente acabou comprando. Então, foi isso, né? Uma coisa assim que eu achei interessante é isso, né? Que ele conseguiu se adaptar mesmo morando no Rio de Janeiro, né? Foi uma força de vontade mesmo, né? E na pesquisa, estudando muito o Graham também, né? Com certeza foi uma fonte onde ele bebeu muito no início, né? Para poder começar a se desenvolver, né? Claro que isso já tem muito tempo, já tem vários anos aí nessa caminhada. Hoje em dia ele já é nutricionista formado e tudo mais, né? Mas é bem interessante ver que ele começou mesmo sem ter muita informação, né? Porque na época não tinha informação no Brasil praticamente, né? Ele tinha que procurar tudo em inglês mesmo, né? Isso facilitou muito também, porque ele saca bastante de inglês, né? Então, professor de inglês, né? Então, para poder ler os estudos e tal, tudo mais, conseguir absorver essa informação que não estava disponível em português, isso foi muito importante, né? Acho que esse é um grande gargalo de quem busca uma alimentação de qualidade, informação de qualidade, é encontrar, né, uma informação boa, né? Então, acho que assim, o trabalho que ele fez de trazer isso tudo, de se formar como nutricionista e ajudar a salvar mais pessoas é incrível, né? Assim, acho que é um trabalho de muita referência e vai ser cada vez mais referência, com certeza, né? E a minha contribuição nisso foi trazer a Spunk, mostrar para ele um pouco de algumas plantas que eu utilizo como base da minha alimentação, né, que ele comece também cada vez mais a divulgar isso, divulgar a Spunk e tal. Acho que isso vai ser bastante interessante para todo mundo, né, para todas as pessoas que se interessam sobre ter uma alimentação mais saudável, vegana e crudívora, né, saber quais são as Spunk que a gente pode consumir cruas é uma coisa bastante interessante, né, até mesmo por isso eu desenvolvi meu curso online para poder levar essa informação para as pessoas, né. Quando eu comecei o curso online eu já tinha essa visão. Então é óbvio que no meu curso online eu nunca vou ensinar a pessoa a fazer peixinho da horta frito, nem nada assim, né? São coisas ali que são baseadas em uma alimentação mais saudável, com uma visão para uma alimentação mais saudável, com plantas que a gente pode consumir cruas, que não tenham compostos tóxicos, que não vão causar nenhum problema para o nosso organismo, né? Então acho que essa é uma das grandes vantagens do curso, né? Você ganhar todo esse caminho andado, que eu já fiquei bastante tempo estudando sobre isso. Mas além disso, é claro, eu vou passar muita coisa ali sobre cultivo, né? A ideia do curso é da horta ao prato, então eu vou falar bastante sobre cultivo também, sobre
né, a plantar as suas coisas, suas hortaliças e as técnicas de cultivo, né, muita coisa que eu ensinei lá para o Eduardo quando eu fui lá na casa dele, né, já mostrei para ele algumas coisas lá, passei para ele algumas informações bastante interessantes para ele poder conseguir também melhorar a produtividade dele lá e cada vez mais diversificar a alimentação também, que a gente sabe que é muito importante, né? E uma outra coisa que eu achei muito legal também é a questão dele, hoje em dia já está muito mais adaptado a consumir coisas um pouquinho mais fermentadas, né? Por exemplo, deixar o coco, aquela parte do coco, né? A carne do coco na geladeira fermentando durante algum tempo e consumir ela ainda daquele mesmo jeito, né? Fruta amassada, né? Tipo assim, para ele é uma coisa, e fruta extremamente madura, né? Para ele é uma coisa já que o paladar dele consegue receber tranquilamente e consegue consumir de boa, né? Claro que isso tem muito a ver com os vários jejuns que ele já fez ao longo da vida e os vários anos que ele tem consumindo frutas, legumes e vegetais, né? Então isso ajudou o paladar dele a se adaptar melhor, né? E consumir frutas que muitas vezes para a gente já estariam estragadas ou seria, né, uma coisa assim que a gente normalmente não consome, que a gente já jogaria fora e tal. Para ele tá tranquilo, né? E acho que fazer esse esforço vale muito a pena mesmo, porque a gente sabe que na fermentação ali, alguma coisinha um pouquinho mais fermentada ali, às vezes fica até mais gostoso, né? Mais doce. Por exemplo, banana, quando começa a fermentar, fica uma delícia, né? Então acho que é uma questão mesmo de adaptação, de mudar o paladar, de cada vez mais mudar a nossa visão, né? Uma outra coisa muito legal também que ele me falou, assim, que é realmente incrível, né? Que assim, se o alimento tem água, né, ele é saudável. Se o alimento não tem água, ele demora mais para estragar. Tudo que demora mais para estragar vai ter menos água e menos nutriente, então menos vida, né? Então, quando a gente tem uma fruta, por exemplo, a fruta ela estraga muito mais rápido, né, do que grãos, por exemplo, né, que demoram muito mais tempo para estragar. Ou seja, tem menos água naquilo ali, né? Então menos vida e menos nutrientes, né? Acho que essa é bastante uma visão da coisa, né, que é bastante interessante. E eu mesmo também não tinha parado muito para pensar nisso ainda, né? Nessa questão de que se a coisa tem água, né? Se a coisa tem uma boa quantidade de água, ela vai ser um bom alimento para a gente, né? E quanto mais rápido ela estragar, melhor ela é para a gente poder consumir, né? Então, óbvio que se a gente vai comparar um grão, né, com uma fruta, a fruta é muito mais vezes melhor, né? Porque vai estar mais disponível os nutrientes, vai ser mais fácil para o nosso organismo assimilar, vai gerar menos obstrução no nosso corpo, né? Então, com certeza é muito mais interessante. E os vegetais também, né? Eles vão ser ricos em água, ricos em nutrientes e tudo mais, né? Então, vai ser muito mais saudável consumir as frutas, legumes e vegetais do que consumir grãos, né, ou enfim, outras coisas aí que a gente sabe que não são tão saudáveis assim e que vão causar diversos problemas, né? Claro que aqui eu não estou nem entrando no mérito com relação a proteína animal, a leite, carne, nada disso, né? Se você estiver pensando nessas questões aí, acho que tá fora do que eu estou conversando aqui, entendeu? Estou tentando fazer uma distinção entre o que é mais saudável para a gente consumir enquanto alimento e falando de coisas vegetais, né? De grãos, frutas, legumes e vegetais, e o que dessas coisas são as mais saudáveis, né? Então parar para pensar que as coisas que são ricas em água e que apodrecem rápido, né, são as coisas mais saudáveis para a gente consumir. Acho que isso é bastante interessante também, foi uma das visões assim que ele me passou que eu achei bem legais, né? E a questão das fibras também, né, que ele estava até conversando com a minha mãe, eu gravei até um trechinho do vídeo, coloquei lá no meu stories do Instagram, né, ele falando que quando a gente consome as frutas, legumes e vegetais, né, as fibras, quando elas chegam no nosso organismo, elas saciam a gente, né? Então a gente não consegue consumir mais do que a gente deveria, né? A gente não consegue consumir até se machucar, até engordar, até fazer mal pra gente, porque as fibras acabam saciando a gente antes da gente chegar nesse ponto, né? Muito antes da gente chegar nesse ponto. Então, uma das causas da nossa desordem alimentar, né, da gente não se alimentar tão bem assim e fazer mal ao nosso organismo, conseguir se machucar, né, é justamente cozinhar o alimento. Isso vai facilitar que a gente consiga ingerir uma quantidade anormal, com uma grande quantidade de calorias e com baixo nível nutricional. Isso faz com que a gente, além de gerar as toxinas, né, e todos os problemas que vão ser frutos do cozimento, né, várias substâncias tóxicas ali que acabam sendo geradas, o alimento vai estar com um nível nutricional baixo e o índice calórico maior. Então isso vai fazer a gente ingerir muita caloria com um nível de minerais baixo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as nossas células continuem
desejando nutrientes, continue desejando os minerais, mesmo que a gente já tenha ingerido as calorias, né? Então isso é uma das grandes causas das desordens alimentares, causa obesidade, uma série de coisas, né? O fato da gente consumir alimentação cozida. Então, se você vive a sua vida baseada em arroz e feijão, né, já é uma coisa para você começar a pensar, a mudar e cada vez mais olhar uma forma de você sair disso, sair dessa alimentação, que é uma alimentação colonizada, não adianta a gente fugir dessa realidade, né? Durante milhões de anos a gente evoluiu sem consumir arroz e feijão, não adianta falar que é uma coisa que é tradicional, que é a base da alimentação do brasileiro e tal, não sei o quê, porque isso foi importado para cá, isso foi trago para cá, né, de fora. Essas plantas não são nativas, não são a base da nossa alimentação. Durante milhões de anos a gente evoluiu sem consumir isso. E eu defendo bastante a ideia do Eduardo Corazzo, que a gente deve voltar para um frugivorismo, deve voltar para uma alimentação mais saudável, baseada em plantas, e que seja baseada em frutas, legumes e vegetais que a gente pode consumir crus. Então, justamente por isso, meu curso online, para poder trazer todos esses conhecimentos aí, cada vez mais ajudar as pessoas a diversificar a alimentação. E tá de parabéns, Eduardo. Queria te agradecer aí por todo o seu trabalho, você mudou minha vida, cara. E tamo junto, vamos estar sempre junto aí, cada vez mais, fazendo mais parcerias e fazendo mais coisas juntos.